muitas vezes, criamos um café de pastores. E eu descobri que no meu entorno lá tinha umas 50 igrejas, eu não conhecia ninguém. Então mandei uns recados, ninguém veio para um café de pastores. E aí eu aloprei, fiz uma carta, eu mesmo lá no meu escritório, e saí de endereço em endereço, colocando nas portas das igrejas, e fui atendido pela mãe de um, pelo obreiro de outro e tal, e conseguimos fazer o primeiro café, vieram 7 pastores. E aí gostamos de fazer o café, que bom, a gente está junto, a gente se conheceu e tal. Fizemos o segundo, vieram 15. Falei, glória a Deus, ficou gostoso. E nesse terceiro que aconteceu, aí já queriam fazer de 15 em 15 dias. Falei, não, é bom, é difícil, mas vamos fazer uma vez por mês. Mas aí marcamos o terceiro. No terceiro veio um amigo querido, um recente amigo. Ele me levou para pregar na igreja dele, e aí eu o convidei para estar presente. Ele veio no café, brincalhão, bem mais novo que eu e que a maioria dos pastores. E a gente curtiu muito, ele tem um humor muito interessante. A gente curtiu. E semana passada seria o nosso 4º café. E aí, estava tudo combinado. Eu falei, eu estou fora, eu vou estar em Londres, eu não vou estar presente. Eles disseram, não, então nós vamos adiar para a semana que vem, para que você possa chegar. E eu falei, não precisa, não, mas nós vamos adiar. Começou na sua igreja, vamos adiar. E adiaram. E na semana passada não teve o café dos pastores, mas teve o enterro. Esse meu amigo que foi nos cafés anteriores, que trouxe tanta alegria, teve um mal súbito e foi internado. Me avisaram, ele foi internado. O Edmilson, por acaso Edmilson, foi internado. E, não, mas vai sair dessa, o cara é forte, o cara é novo, o cara é bom. Não saiu, e os pastores não se reuniram no café, mas se reuniram numa comoção para estar com ele. A igreja dele, uma igreja forte, estava lá, eu não estava presente. E enquanto eu louvava, eu lembrei dele, irmãos, e eu fiquei perguntando para mim mesmo assim, se eu soubesse que hoje é meu último culto, que louvor eu estaria dando para o Senhor? Se eu soubesse que hoje é meu último culto, será que eu reteria no coração algum perdão ainda que eu estou segurando por uma hora assim, estratégica? Não, eu vou segurar. Não, eu sei o que ele me fez, eu vou segurar um pouco. Se eu soubesse que essa seria a minha última reunião, será que a entrega da minha adoração, até da minha oferta, seria que eu fiz hoje? Quando a gente tem consciência de que o nosso tempo está acabando, a gente toma decisões que a gente adia por muito tempo. E a gente tem, como a gente não sabe quanto tempo ainda temos nessa terra, pelo menos na hora que a gente vem para a casa de Deus, é bom que a gente tenha essa consciência despertada, não é? Às vezes você está aqui, eu vi o pastor falando no início, vamos tirar um tempinho para nós cumprimentarmos e orarmos uns pelos outros. E às vezes você tem, às vezes não, seguramente cada um de nós tem dentro de si algo para dar. Nós todos somos dotados dos dons do Espírito, nós temos algo, se frutificamos no Espírito, é porque aqui dentro tem a seiva dele. O fruto, né, é o que prova que uma mangueira é mangueira. A mangueira não faz força para ter a manga, ela nasce pelo conjunto, a seiva que ela recebe, a água que ela recebe, o que ela puxa da terra, os nutrientes, isso brota em forma de fruto. Se você frutifica, é sinal que você tem algo dentro. E aí, por que não repartir isso com alguém? E às vezes a gente vem, sabe o que fazer, tem uma palavra para dar, mas a gente diz, não, dou em outra ocasião. Eu não vou poder fazer isso com o meu amigo, que quando eu chegar ao Brasil agora, já não vou poder visitá-lo, nem tomar café com ele. Então, se você não levar nada dessa noite, e até do que vou ministrar agora, que você leve esse senso de urgência. A gente não sabe quanto tempo tem, então aproveite, dê o seu melhor para o Senhor. Não saia daqui hoje com tanta pressa de ir embora. Quem sabe você pode não ver uma pessoa que está aqui uma outra vez. Então, que hoje você aproveite, curta e faça o seu melhor como se fosse a última vez. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 21. Vou ler só do versículo 6 ao versículo 9. Atos 21, do 6 ao 9. Há 2 anos atrás, nós morávamos num lindo apartamento. Estávamos muito felizes no apartamento. Os irmãos sabem, nós temos 40 anos de casados e já mudamos 70 vezes.
e estávamos na 68ª, morando num lugar agradável. Minha esposa, principalmente, gostava muito de lá. E nós começamos a sentir, vamos mudar. Vamos mudar para onde? Por quê? E aí fomos convidados a fazer uma visita. E nós morávamos num apartamento de 70 metros, o que para nós é interessante, mas sempre moramos em lugares maiores, mas estávamos nos acomodando aos 70 metros. E aí, numa visita que fomos fazer, fomos na casa de um casal aposentado, numa rua só de casas grandes, uma rua com segurança armada, e aí uma casa gigantesca que ele morava, com muros altos, com cerca elétrica, com circuito de câmeras e tal, e fomos visitá-los. Eles não moravam mais na casa. A casa estava toda mobiliada, eles se mudaram para Saquarema, região dos Lagos, e a casa estava lá, ele vinha toda semana para limpar a piscina, para manter a casa e voltar. E aí nós fomos visitá-lo, ele falou, pastor, eu estou vendendo essa casa. Eu falei, amém. E ela está avaliada em tanto, glória a Deus, que bom, querido. Ele falou, e o Senhor me falou que essa casa é para o pastor. Eu falei, querido, a gente fica até tocado, né? A gente fica. Deus me falou que essa casa é para o pastor. Eu falei, querido, primeiro não era um desejo nosso. Casa de 600 metros, né? Quase 10 vezes o apartamento que a gente morava. A casa tinha 4 suítes, tinha uma piscina, tinha uma capela com 50 lugares. Ele construiu uma igreja com 50 lugares, com 2 máquinas de ar-condicionado, com 2 banheiros, com bebedouro. Ele fez uma capela na casa. Por quê? Porque ele tinha se desviado do Evangelho, e a esposa começou a trazer irmãs de oração em casa para orar. Então ele não aguentava mais as irmãs orando dentro de casa. Ele falou, eu vou fazer um lugar para você orar. Então ele fez uma capela, mas aí a capela ficou quente, ele botou ar-condicionado. Aí as pessoas vinham dentro de casa tomar água, ele botou o bebedouro lá fora. As pessoas vinham usar o banheiro, ele fez 2 banheiros lá na igreja. Então ele fez uma igreja no quintal, e de frente para a piscina, e ninguém morava na casa. Ele falou, essa casa é para o pastor. Aí eu falei, não, querido, assim, com todo respeito, mas não é para nós, não, e tal. E um terraço para 150 pessoas. Falei, a casa é linda, então, mas assim, não tem nada a ver com a gente. É uma tristeza você dar uma notícia de que a expectativa da pessoa não corresponde. Eu falei, mas não é para nós. Aí nós saímos. Quando a gente está saindo e voltando para nosso apartamentinho, feliz da vida, nossos 70 e poucos metros, aí a Ângela falou, o que você falou? O que você achou, amor? Eu falei, é uma loucura, né? O cara achar que essa casa é para nós e tal. Ela falou, também achei uma loucura, mas achei que é. Eu falei, você achou que é uma loucura? Não, achei que é para nós. Eu falei, não, é uma loucura ou é para nós? Não, é uma loucura, mas é para nós. Eu falei, não, mas não é. É muito mais alto do que o valor que a gente paga. Mas eu assim, sabe o que eu senti? Paz. E nós tínhamos combinado que as nossas mudanças sempre seriam se nós tivéssemos paz, os 2. E várias vezes, nós fomos ver lugares que eu gostava e ela não. Aí orávamos, ela não sentia paz, nós não mudávamos. E outras vezes eu sentia paz e queria muito, ela não sentia, a gente adiou. E ela falou assim, eu senti paz. Falei, mesmo sendo mais caro, mesmo sendo tão grande. Falei, aqui vai ter que ter faxina toda semana. Quem sabe mais de um dia. É verdade. E mudamos para casa. Fui combinar com ele, eu falei, irmão, o que eu posso? Glória a Deus, é isso mesmo que eu estava pensando. Amém. Entramos, alugamos a casa com a proposta de venda. Nada a ver conosco, nada a ver conosco. Você já passou por isso? Às vezes você, por ser muito mais sábio que eu, você evitou esse tipo de experiência, né? Você disse, não tem nada a ver, humanamente falando, não faz sentido. Eu analisei, eu esquadrinhei, eu escaneei, e não tem nada a ver comigo, eu não vou entrar nessa. Eu entrei sem entender por quê. Menos de um ano depois, com poucos, 8 meses ou 9 meses de casa, sem entender, a gente achava que entendia ou não, mas sem entender, o Naldo e a Aninha foram ao Brasil, passaram um tempo nessa casa conosco, a gente até entendeu, falou, agora entendo, poxa, a casa tem tanto quarto, a gente ficava brincando de pique-esconde dentro da casa, um para achar o outro, porque é de tão grande a casa e tal, mas aí não, Naldo veio com a Aninha, as crianças e curtiam a piscina, que raramente a gente entrava e tal, mas ainda é muito espaço, ainda é muito terraço, ainda é muita, essa capela imensa, para que isso e tal? E de repente, as coisas mudam, e a casa, eu estava vendo a foto hoje, a casa aconteceu um culto,
e vieram algumas pessoas para orarmos, e de repente a capela encheu, de repente a capela não tinha mais espaço, e nós subimos para o terraço para fazer o culto, e a casa serviu para começarmos mais uma igreja. Quando eu entrei na casa, eu não precisava da casa para começar uma igreja. Mas depois que eu entrei, o propósito de Deus se revelou, como Ele dizendo, viu como você ia precisar? Viu como você ia precisar? E essa casa foi o embrião para que uma igreja começasse. A igreja que está fazendo 1 ano agora, nesse mês, semana que vem. E nós começamos lá. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a palavra que Deus colocou no meu coração, e se eu posso propor uma parábola hoje, Jesus ensinava por parábolas. O profeta Natan, quando Davi estava mergulhado no pecado, cego, anestesiado, a consciência tinha virado osso, ele já não conseguia perceber o pecado de tão embrulhado nele. E a Bíblia fala que Natan, um homem muito sábio, um conselheiro, pediu uma audiência e chega para Davi e fala, eu queria te contar uma história, e conta uma história. Então Davi se desarmou para ouvir, porque era uma história. E era uma história que envolvia ovelhas. E como Davi começou a vida sendo pastor de ovelhas, ele se desarmou para ouvir histórias. Ele gostava de histórias. Ele era um aventureiro. E alguém vem contar de uma pessoa do reino que tem uma ovelhinha só, e do lado tem uma casa que tem um montão de animais. O cara é rico, mas veio um visitante, e o homem, na hora de matar, preparar um animal para o visitante, ele mata a ovelha do vizinho, que só tinha umazinha e tal. E essa história vai inflamando o coração de Davi. E Davi solta as sentenças. Eu quero o nome da pessoa. Isso não pode acontecer. Como é que alguém tira, que tendo tantos animais, mata o animal do vizinho para fazer? E Natan, então, depois que vê que ele já está envolvido na história, na parábola que ele está contando, ele diz, você é o cara. E Davi cai em si, e ali começa um processo de rendição, de quebrantamento. Nasce o Salmo 51, e ele confessa, ele abandona o trono, ele se quebranta diante de Deus e diante do povo, e a história de Davi muda completamente. Essa noite eu queria propor uma história para você, uma história que não está aqui os textos, mas eu, na minha mente, à medida que eu lia, dizer, o que é isso aqui? Como aconteceu isso? Deixa eu ler para você Atos capítulo 21, versículo 6, diz, depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. É Lucas escrevendo sobre a trajetória de Paulo, depois de sair da Grécia, Éfeso, Troade, ele vem baixando e ele agora está indo em direção a Jerusalém. Deus usa pessoas, os irmãos choram, dizendo para ele por onde ele passa, não vá, você vai ser preso e vai ser morto, mas ele segue na jornada dele, e aqui ele está passando num ponto da estrada. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa, os irmãos que choraram com ele. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Ele está no navio. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe. Que Filipe é esse? O evangelista. Que evangelista? Para você entender agora, um dos 7, caiu sua ficha. Filipe, da igreja de Jerusalém, que cresceu tanto, e elegeram 7 diáconos, e entre eles Prócaro, Nicanor, Estevão, aí Filipe. Filipe, que depois que saiu de lá, ele se tornou um evangelista pelo trabalho que desenvolveu, não pelo título que recebeu. Então diz, partindo no dia seguinte, chegaram a Cesareia, uma cidade gigantesca, eu estive lá, cheia de histórias, e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. E ele tinha 4 filhas virgens, que profetizaram. Deixa eu te colocar nessa história, preciso que você viaje comigo. 20 anos se passaram desde que Filipe foi ordenado ao diaconato. Agora ele está morando em Cesareia, e quem é que chega na casa dele? Quem chega lá é Paulo, grande apóstolo Paulo, com uma caravana de irmãos que está vindo numa viagem, indo a Jerusalém, e ele passa por lá. Eu fiquei imaginando na hora que li, irmãos, e voltei a ler, li mais uma vez, eu fiquei pensando, que diálogo, que conversas aconteceram nessa casa, quando chega uma caravana. Quem que está coordenando a caravana? O grande apóstolo Paulo, com alguns amigos, Lucas, o médico amado, que escreveu, e outros que estavam acompanhando, eles chegam lá. E provavelmente Paulo não sabia a história do dono da casa.
Pararam na cidade, vão ficar onde? Vão ficar, não, tem um irmão aqui, um querido, ele tem 4 filhas, que ainda não se casaram, e vamos ficar lá, um homem de Deus, vamos ficar. Eu que já fiquei em tantas casas, imagino como foi isso. E aí Paulo chega cansado da viagem, o navio parou por ali, eles descem, e aí chegam na casa, e Paulo não sabia, mas eu acredito que Filipe tem que se apresentar, porque alguém falou, esse é o nosso irmão Filipe, essas são as filhas dele. Naturalmente agora ele estava casado, tinha filhas, pelo texto as filhas ainda eram novas, né? Mas esse é o irmão Filipe, e eu acredito que Filipe deve ter dito alguma coisa assim, pastor Paulo, eu conheço bem o senhor, eu vivi em Jerusalém há 20 anos atrás, e tudo corria bem com a igreja. O senhor sabia que a igreja explodiu, a igreja bombou. A igreja bombou em Jerusalém. A igreja cresceu tanto, porque Pedro fez um sermão, o pastor Pedro fez um sermão lá no dia de Pentecostes, aquilo gerou muita gente, umas 3.000 pessoas vieram. Essa igreja a gente não sabia onde colocar, era gente demais. Então consagraram um grupo de diáconos, eu estava no meio também, e nós estávamos lá, e a igreja avivada, ela crescia, e aí escolheram os diáconos, eu era um deles, e aliás tinha até um outro, entre os 7, chamado Estevão. O senhor lembra de Estevão? Eu imagino Paulo, Estevão, sim, foi o Senhor que autorizou a morte dele. As roupas dele foram colocadas nos pés do Senhor. Eu lembro bem disso, que o Senhor estava lá. E ele foi morto por ordem sua. Fico imaginando a cara do colérico Paulo, ouvindo o diácono, agora que era dono da casa, dizendo, o senhor não se deu por satisfeito, pastor. Foi muito triste para a nossa igreja perder Estevão, que era um homem de Deus, um homem usado. Mas o senhor não se deu por satisfeito. O Senhor moveu uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E sabe o que aconteceu? Todo mundo foi disperso, porque o Senhor levava mulheres e crianças presas na sua ira. O Senhor estava endemoniado naquela época. E deu muito trabalho para nós. E Paulo pode ter perguntado, e o irmão, o que o irmão fez? Eu fugi para Samaria. Porque o Senhor, encapetado daquele jeito, matando gente, tudo. Eu falei, não, eu tenho que ir para um lugar onde esse homem não me acha. Então eu fui para Samaria, onde os judeus não vão. Eu sabia que Samaria ninguém ia, mas eu fui para lá. Eu sabia que o Senhor não iria atrás de mim, que Samaria não tinha crente, Samaria não tinha ninguém do caminho, como o Senhor chamava. Então eu fui para lá. E aí o Senhor foi para lá e fez o quê? O Senhor sabe que eu chego em Samaria e tem um pequeno grupo lá de crente, que começou na casa de uma mulher de uma vida difícil, que teve um encontro com Jesus lá na entrada da cidade, e essa mulher disseminou a palavra e cresceu o grupo, e eu chego lá pensando que eu ia só ficar fugitivo, e a coisa cresceu, e aí, olha, nosso Deus agiu, e quando eu vi, estava havendo um movimento, mais salvação, e gente querendo ser batizada, demônios saindo, milagres acontecendo, foi tanto que os apóstolos, os únicos que ficaram lá em Jerusalém, quando o Senhor moveu a perseguição, eles vieram para ver. E aí eu falei, amém, Senhor, amém, não estou na igreja de Jerusalém, que era a minha igreja, eu agora estou numa outra igreja, numa cidade que eu não programei de ir, mas o Senhor está aqui, o Senhor está agindo, as pessoas estão sendo salvas, tem muita coisa acontecendo, glória a Deus, é aqui que eu vou ficar. E fiquei, os apóstolos vieram, batismo, para batizar aquelas pessoas que estavam chegando, e quando eu estava no bem bom, já me acomodando em Samaria, não é que um anjo do Senhor me aparece e diz, sai daí, vai para a estrada, a faixa de Gaza. Vai para a faixa de Gaza. Mas o que eu vou fazer lá? Lá eu te diz. Você vai saber o que eu tenho que fazer. E o Senhor fui. Saí de Samaria, onde eu já estava gostando de ficar, e fui para a estrada de Gaza e fiquei ali. E Paulo disse, e ficou em Gaza? Ele falou, não fiquei, eu só passei, porque eu estou na estrada dizendo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou na minha igreja natal, eu não estou na igreja para onde eu fugi, agora eu estou aqui sem ninguém. E aí vinha uma poeirada no meio da estrada, e lá vinha uma carruagem, batedores à frente, era alguém importante, a carruagem importante. E aí eu vi, e o Senhor me falou, aproxima-te da carruagem. Eu aproximei, comecei a correr do lado, vi que era um cara tentando ler uma escritura, e perguntei, o senhor entende o que lê? Ele falou, como se ninguém me explica? E me chamou para subir. Eu fico imaginando, irmãos, a mudança de expressão no rosto de Paulo. E você subiu? Subi. Subiu e aí? Subi e ele pegou o rumo da Etiópia. E Paulo, nunca estive lá.
Sempre quis ir, nunca consegui ir na Etiópia. Pois é, era o ministro da fazenda da Etiópia, imagina. Veio a Jerusalém para a festa e foi em busca do Messias, não encontrou, e agora ele está lendo Isaías e não entende. Ele me pergunta, está falando dele mesmo ou de alguém? Aí eu expliquei, toca caminho da África. Falei, você foi para a África? Não, não fui, mas estava indo o caminho da África, e estou explicando, até que o homem diz, eu já entendi, eu creio que esse de que Isaías está falando é o Messias, Filho de Deus. O que me impede de ser batizado? Falei, não, tem água ali. E não é que nós paramos, lá tinha um poço, um lago, desci. E Paulo, que história, rapaz, desci. E quando entramos na água que eu batizei o eunuco, o senhor batizou? Eu batizei, não tinha nenhum pastor por perto, não tinha ninguém para batizar, tive que ser eu. Ali não tinha uma igreja, não tinha nada para fazer, eu batizei o sujeito. Batizei, e aí? Quando saí da água, sumiu tudo. Sumiu como? Sumiu, já não estava mais ali. Eu desapareci. E Paulo deve ter dito, eu já passei por isso. Essa experiência de arrebatamento. Eu fui arrebatado dali. E o que aconteceu? Eu me achei em Azoto. Em Azoto eu conheço, então me achei em Azoto. E dali o que você fez? Dali eu fui subindo as cidades que estavam na estrada, fui subindo, passando pelo caminho, e chegando até onde eu cheguei em Jamnia, cheguei em Jope, Antipátride, até que eu cheguei aqui, onde eu estou hoje, em Cesareia. E aqui me estabeleci. Hoje, pastor Paulo, eu acredito que o Filipe deve ter terminado a trajetória dele dizendo, hoje, pastor Paulo, eu entendo que o Senhor foi usado para me fazer passar por todos esses lugares até chegar onde eu estou hoje. Ele não estava remorçado, ele não estava irado, ele não estava dizendo, eu não vou lhe dar comida, nem na minha casa o senhor não vai se hospedar. Ele estava, na realidade, dizendo para Paulo que todos os caminhos por onde ele passou, movido por uma perseguição inicial que Paulo promoveu, estava fazendo com que ele passasse por lugares que trouxeram experiências diferentes com o Senhor. A gente passa por lugares, irmãos, que a gente não entende por que estamos passando. Lugares ou situações. E na minha análise, esses lugares por onde Filipe passou, eles servem para nós. O que significa Jerusalém? Jerusalém significa o lugar da segurança e da acomodação. É onde você está, onde as coisas acontecem, onde está tudo bem, de onde você não quer sair. Filipe nunca fez um projeto de sair dali. Quem é que quer sair de uma igreja que está bombando, que está crescendo? Ele agora é um dos obreiros, ele ajudando as coisas a acontecerem, atendendo pessoas. Segurança e acomodação são sinônimos de Jerusalém. Porém, às vezes, nós somos ameaçados por algo que nos obriga a mudar do lugar onde nós estamos acomodados. Pode ser que você esteja aqui em Forte Myers hoje, e Forte Myers não seja a sua Jerusalém. Por quê? Você estava no Brasil, de repente um aperto, ou violência da sua cidade, ou a necessidade de dar um nível escolar diferente para os seus filhos, um nível de vida diferente para a sua família, fez com que você saísse do lugar da sua acomodação. Na sua igreja era tudo bem, na sua igreja você conhecia todo mundo, você nasceu lá, e a família cresceu lá, e a família da sua família cresceu lá. No Brasil a gente tem essas coisas, você tem o mesmo tesoureiro por 40 anos. Aqui, às vezes, você muda de tesoureiro 3 vezes num ano, porque mudou, foi para o norte, morreu. E no Brasil as coisas são mais estáveis, porque é o lugar onde nós estamos. Porém, às vezes, somos ameaçados por coisas que nos obrigam, não é que nós queremos. Filipe não mudou para Samaria porque queria mudar de lugar. Ele foi ameaçado e nessa ameaça ele buscou um lugar e se mudou para lá. Às vezes a gente é obrigado por ameaças a mudar, somos obrigados a mudar de lugar, não são coisas que nós queremos. Essa cidade, para mim, ela representou uma Samaria. Eu estava em outro lugar, na realidade eu estava no Brasil, quando um amigo me disse, tem um pastor pastoreando uma cidade, você já pregou lá uma vez? Eu tinha pregado aqui uma vez. Ele falou, você pregou lá uma vez, e o pastor está fazendo os documentos, e ele tem que ir ao Brasil para concretizar os documentos dele. Você não poderia ficar emprestado lá de 3 a 6 meses, que é o que nós calculamos que vai durar o processo? E eu vim para cá emprestado. Eu não quis, nunca programei. Vim para cá. E vim para cá com o meu cachorro, minha família e meu cachorro, as meninas eram pequenas, 2004, se eu não me engano, 2004.
e vim com a família para morar na casa emprestada do pastor que estava aqui, usar o carro dele e tal, porque de 3 a 6 meses, vai passar rapidinho, vai ficar... E fiquei 7 anos na cidade. Você não é dono da sua agenda, meu irmão. Você não é o dono do seu calendário. Se você engessar e disser, eu sou o dono do meu calendário, você tem mais notícias para enfrentar. Porque Deus até deixa e fala, está por sua conta. Ele faz isso quando nós queremos dizer, não, eu sei, eu vou me cuidar. Eu programei. Eu programei muitas vezes, muitas coisas, mas as Samarias aconteceram na minha vida. Samaria não é o que você programa aí. São acidentes de percurso, mas que têm a assinatura de Deus por trás. Moisés morava no palácio da maior potência daquela época, no Egito. Era candidato ao trono, ele era príncipe regente. Apesar de ser adotado, mas ele estava no caminho. Estava sendo preparado para isso. Melhor comida, melhores mestres, melhores ensinos, tudo de melhor. Um dia, para proteger um hebreu, e ele sabia que ele era hebreu, ele mata um egípcio. E isso mudou a história dele, da uma hora para outra, de príncipe herdeiro, ele é um fugitivo por ter assassinado um egípcio. Ele tem que fugir. Para onde ele vai? Ele vai para o deserto, ele não vai para o quarto dele, ele vai para o deserto. No deserto ele tem uma cabeça analítica, de egípcio, que estudou, mas ele vai para o deserto, não tem emprego, não pode ser reconhecido. E o que ele faz? Ele vai trabalhar de pastor das ovelhas de um homem e acaba se casando por lá. O que aconteceu com Moisés, vivendo no deserto, foi a Samaria dele. Ele tinha um lugar confortável para viver. Ele estava acomodado na Jerusalém dele, que era o Egito. Mas aconteceu isso. A Bíblia diz que Isaac, por causa da fome, foi viver em Gerar, uma região que estava próspera. Ele não foi porque quis. Ele foi por causa da necessidade que veio sobre ele. Então, às vezes, nós estamos acomodados, nós estamos seguros, mas nós achamos que nunca vamos sair do lugar onde estamos, até que alguma coisa vem e nos ameaça e nós somos obrigados a sair. E é possível prosperar no lugar que você está refugiado. A Bíblia diz que lá no deserto, para onde Moisés foi como fugitivo, ele se casou feliz, ele teve filhos, ele prosperou, até que Deus falou, hora de sair, hora de voltar, tem um novo capítulo para escrever. Quando Deus te leva para Samaria, não significa que você tem que vestir luto e dizer, acabou minha vida. Não, Deus está escrevendo um capítulo novo, diferente, não se sabe quanto tempo vai durar esse capítulo, mas se você cede ao que Deus está fazendo, você vai poder curtir essa nova mudança. Samaria não é um estrago, não é um desastre. Samaria é um lugar onde Deus te leva, quem sabe por uma perseguição, porque alguma coisa te força a sair, mas em Samaria é coisa de Deus para você. Nós morávamos em Los Angeles, moramos 14 anos, e é uma cidade super desenvolvida, agora está passando um momento difícil, onde à noite nada fecha, você quer comer 1h da manhã, os restaurantes estão abertos. Aí viemos para Fort Myers. Fui morar em Lehigh. Irmão, Lehigh há 20 anos atrás nem asfalto tinha na colônia. Eu parava para a tartaruga passar. Verdade. As meninas diziam, pai, isso aqui é roça. Falei, mas é o que Deus tem para nós agora. E foi aqui que casaram, foi aqui que cresceram. Você não imagina que na Samaria, na sua análise, Deus possa fazer o que não fez em Jerusalém? A gente estabelece na cidade que a gente está, na condição que a gente está, é aqui que a coisa acontece. Ele falou, não, você vai ver, as coisas vão mudar. E foi em Samaria que as coisas mudaram. A Samaria de Moisés, a Samaria de Isaac. Isaac correu para o Egito para fugir da fome. Lá ele cavou um poço que o pai dele tinha aberto, os caras brigaram, ele largou. Cavou um outro, brigou, até que ele abriu um outro. E a Bíblia diz que ele prosperou tanto ali que disseram para ele, a terra é pequena demais para nós todos, você tem que sair daqui. Deus pode te fazer prosperar no lugar que é Samaria para você. E às vezes você já colocou um X em cima de Fort Myers, e disse, essa cidade aqui, você já até arrancou praga, já amaldiçoou, eu nunca programei de vir para cá, acabei terminando aqui, foi ideia de alguém, você sempre sabe quem teve a ideia de te trazer. E por conta disso, você não abre seu coração para ver os poços que Deus abriu para você, para ver a prosperidade que Deus estabeleceu para você. Essa cidade aqui, irmãos, a gente viu ela despontar, os brasileiros chegarem,
Tinham poucas igrejas, chegamos a ter 32 igrejas brasileiras, não sei hoje quantas tem, mas tinha brasileiro para dar de pau um no outro, de tanto brasileiro que tinha aqui. Cresceu o comércio, churrascarias e tudo, e de repente nos anos 2007, 2008, o Brasil quebrou, o país quebrou. Quem foi o epicentro da quebradura? Fort Myers. Primeira cidade que o presidente Obama visitou quando ele se elegeu foi Fort Myers, porque era o pior lugar do país para viver, porque aqui quebrou tudo, ele veio para cá. A gente estava aqui. Compramos casas. Lembro, comprei minha casa eu comprei por quase 300 mil, em um ano ela foi a 400 mil. Eu falei, é agora, todo mundo comprando casa. O pessoal se endividando para comprar casa, porque as casas valorizavam de um mês para o outro. E a minha foi vendida por 108, quebrou tudo, e um homem só comprou minha rua inteira. Um irlandês comprou a rua toda, de tão barato que estava. Mas nós não podíamos comprar mais, porque nós ficamos em débito, e quem tinha endividado não podia comprar. A cidade quebrou. Hoje, quando eu visito Fort Myers, e minhas filhas moram aqui na região, eu digo, caramba, essa cidade está crescendo de novo. Samaria está crescendo de novo. Você não imagina o que Deus é capaz de fazer, irmãos. Deus não está dizendo, olha, essa cidade... Eu me lembro de Jeremias, quando Daniel foi para o palácio, e Jeremias foi com o povo para a escravidão em Babilônia, quando os babilônios levaram. E lá, eles disseram para Jeremias, nós não aceitamos como povo de Deus, que o nosso Deus deixe esses babilônios nos levarem daqui. Aí Jeremias falou, vou consultar o Senhor. Aí quando Jeremias volta e diz para eles, você quer saber? Vai demorar muito tempo até vocês voltarem. Alguns nem vão voltar. Sabe o que eles disseram? Não foi Deus que falou isso. Prenderam Jeremias no poço. Porque não aceitaram alguma coisa diferente do que eles estabeleceram para a vida deles. Disseram, não pode ser assim. E Jeremias trouxe uma palavra pior ainda. Deus mandou vocês orarem pela cidade onde vocês estão como escravos, e mandou orar pela prosperidade deles, que seus filhos se casem com os filhos dos outros aqui, e comprem terrenos e plantem vinhas, porque da prosperidade dessa cidade é que vocês vão ter paz. Já pensou você orar por uma cidade que você não quis vir? Que você quer ir embora? Eu acho que aqui dentro já teve gente que fez programa de ir embora e está até hoje aqui. Outros foram embora e voltaram. Isso mostra a soberania de Deus na sua e na minha vida, irmão. Samaria, ela tem nomes diferentes, mas é possível prosperar e ser abençoado em Samaria. Filipe viu o avivamento em Samaria. Isaac viu os poços e a super colheita acontecendo. Porém, outras vezes, nós temos que mudar, porque Deus tem uma missão urgente para nós. Quando o Filipe começou a gostar de Samaria pelo poder de Deus e a manifestação do Espírito, o Senhor diz para esse mesmo Filipe, hora de mudar. Mudar para onde? Hora de mudar. Mudar para a estrada deserta de Gaza. Por quê? Porque eu preciso de você lá. Não faz sentido, irmão. Deus não explica as coisas que Ele diz para nós. Se Ele explica para você, depois me conta como é que comigo não é assim. Deus me diz de onde eu tenho que ir. Eu não consigo essa previsibilidade que vocês têm, que às vezes você tem. Não, eu sei, gente que faz a programação do ano inteiro, meu sonho é ter um ano da minha vida com a programação toda feita numa agenda. Eu fico curioso de ver pessoas que já têm 10 anos da vida. Faça sonhos, programe, faça planos. Agora, você engessar considerando que vai ser daquele jeito, aí fica difícil de você dizer que você é servo de Deus. Porque a Bíblia e a história ensina que a única vontade que o servo tem é de fazer a vontade do seu Senhor. Ele não tem vontade própria, ele abre mão para a vontade do seu Senhor. Filipe foi advertido para sair de Samaria e ir para a estrada deserta. Por quê? Porque Deus tinha uma missão para ele, uma missão urgente. E nessas missões, algumas vezes, nós somos levados por outros a caminhos e locais que nós não escolhemos. Imagina Filipe na estrada deserta, olhando. Não é, irmãos, as freeways que nós temos hoje, as highways que nós temos, com sistemas, com telefones, não. Uma estrada vazia, medo de bandido, de ladrão, ele olhando para um lado e para o outro. O que eu estou fazendo aqui? Você já passou essa situação assim? Que você está na situação que você diz, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Era Filipe dizendo, mas eu obedeci, Senhor, eu obedeci. Quando você está em obediência, você está respaldado. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Lá vem a caravana, lá vem a carruagem.
E aí ele entendeu, Deus tinha uma missão para ele. E nessas missões urgentes, Deus nos leva a ir a lugares onde nós não programamos. Como Deus fez com Moisés. Moisés já estava confortável, porque agora o Egito, o deserto já era sua nova casa. 40 anos morando ali, já tinha mulher, já tinha filhos, já tinha sogro, já tinha uma profissão, estava trabalhando de pastor, já estava até se acostumando. Aí o Senhor diz para ele, Moisés, hora de se mudar. Para onde? Você vai voltar para o Egito. Você vai encarar seu irmão postiço, que agora é o faraó, e você vai pegar meu povo e levar de lá para lá. Não, agora está ficando bom aqui. E para um melancólico, irmãos, uma mudança é algo mortal. O Senhor me traz para cá, eu me acomodo, eu faço família. Agora o Senhor diz para eu ir para um outro lugar, onde eu sou procurado de morte. Não, pode ir, está tranquilo, é hora de mudança. Missões urgentes que Deus tem para nós. Eu oro para que Deus dê uma missão urgente para cada um aqui. Glória a Deus, sai um glória a Deus aí, você consegue? Quando o Senhor falou para Jonas, eu tenho uma missão urgente para você. Jonas não negou, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Aí o Senhor falou, eu tenho uma missão urgente para você. É Nínive. Nínive, é Nínive. Mas Nínive tem matado os seus profetas. Mas eu vou dar uma mensagem para quero que você vá lá e diga que em 40 dias eu vou acabar com Nínive. Senhor, vai em frente. Termina mesmo, que essa cidade já está com os dias contados. A gente não merece viver. Pois é, mas eu quero dar uma última chance de 40 dias. E Jonas, irmão, com muita luta, foi. Mas foi só para dizer assim, 40 dias, isso tudo vai acabar, hein? Que acabe mesmo. Ele ia no coração dele dizendo, estou dando um aviso porque o Senhor mandou, mas isso aqui está acabando. E aí, quando ele termina de dar a mensagem dele andando pela cidade, ele vai para uma colina e fica só esperando o raio descer, ou o fogo, ou um meteoro cair, alguma coisa, porque Deus falou, vai acabar e ele quer que acabe. E aí ele fica esperando. Ele fala, Senhor, deu o tempo, você falou, mas eu mudei de ideia. Oi? Eu mudei de ideia. Eles se arrependeram, Jonas. O rei, o povo, o gado está em jejum. E Jonas não aceita, irmãos, porque o povo se arrependeu e ele não aceitava que Deus mudasse. Como vou ficar eu como profeta agora, a minha palavra? Eu disse que o Senhor ia acabar e o Senhor não vai acabar. Não, eu cuido disso, Deus cuida disso. Ele falou, não, mas eles se arrependeram. Quero saber de arrependimento. Que negócio de arrependimento? O Senhor falou, acabe, cumpra a sua palavra. Não entendeu a missão urgente. Você não é a missão, você só está falando que é a missão. Cumpra aquilo que Deus te manda fazer. Deixa o resultado com Deus. Deus nos chama para Samarias, para onde vamos fugidos. Deus nos chama para missões, onde nós vamos, se quisermos. E que bom que Filipe tinha um coração muito servil, no meio do avivamento de Samaria. Para onde é? Para a estrada deserta de Gaza. Eu vou. Foi, e aí as coisas aconteceram. E se nós obedecermos sem resistência, repita, sem resistência. Se nós obedecermos sem resistência, o que acontece? Nós vamos ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Queridos, espero não decepcioná-los. O sobrenatural não acontece todo dia. Quando você lê Mateus 17, começa com o sobrenatural. Jesus no alto da montanha e a transfiguração. Pedro, Tiago e João assistem Elias e Moisés. Nunca viram uma foto de Moisés. E agora Moisés e Elias estão ali, eles sabem, esse é Moisés, o cara que nós falamos da vida inteira. E aquele Elias, o profeta de fogo, com Jesus conversando. E Pedro, Tiago e João assistindo, ninguém mais assistiu, eles assistiram. O Moisés que não entrou na terra prometida, agora estava dentro da terra prometida, com o Senhor conversando com ele. Ele vê aquilo sobrenatural, você vê o que ninguém viu, você vê a glória de Deus. Pedro quis ficar ali, quis construir até cabanas para ficar ali. Ele falou, o Senhor nem deu atenção. Senhor, Pedro nem mexia com isso, nem sabia fazer cabana, era Paulo que fazia tendas, mas ele falou, que tal fazermos tenda aqui? Tá bom, Pedro, vamos em frente. Quando descem do sobrenatural, o que acontece, irmãos? Tem um menino endemoniado que o demônio joga no fogo e joga na água. Você não fica no sobrenatural o dia inteiro, irmão. Você também enfrenta o capeta. Eles descem da glória, e aí tem um problema para enfrentar, é um demônio jogando o garoto, e o pai fala, eu trouxe para os seus discípulos, os outros 9, porque 3 subiram, e eles não deram jeito. O que a gente faz agora? Jesus fala, geração incrédula, vocês ainda não aprenderam. Expulsa o demônio e aí parece que o dia acabou. Não, tem mais. Quando entram em casa, vêm os cobradores de impostos. O seu dia tem momentos de sobrenatural, o seu dia tem momentos de ataque maligno, e tem dia de pagar conta. Tem hora de pagar conta. Você não passa o dia todo só pagando conta.
Glória a Deus. Mas você não passa o dia inteiro no monte só vendo. E às vezes nós queremos na nossa vida cristã só ver glória, ver Elias e ver Moisés e ver Jesus. Eu não quero sair daqui. Não, você tem que descer e vai enfrentar o Satanás lá embaixo e vai enfrentar os cobradores de impostos e as contas que chegam na sua caixinha. Isso é o dia a dia do servo de Deus. Você está aí ainda? Se nós obedecermos, a gente vai ver. Filipe, porque obedeceu, na hora que ele, indo em direção à África, cada vez que ele olhava para trás, ficava mais longe. Ele via no meio da poeira que o destino dele estava ficando distante. Ele indo para a Etiópia e a cidade dele ficando para trás. Mas porque ele obedeceu, ele foi transladado dali e se achou numa outra cidade, foi arrebatado até Azoto. E isso fala de maturidade. Maturidade espiritual se concretiza após tudo isso, quando nós decidimos seguir até onde o Senhor quer que a gente se estabeleça. Depois que ele foi subindo, foi de Azoto, ele foi pregando e foi subindo, passando pelas cidades, até que ele chegou em Cesareia e lá ele se estabeleceu. É em Cesareia que nós vamos conhecer com a nossa maturidade. O que Cesareia significa, irmãos? Significa o estágio de maturidade onde você consegue ver que os lugares onde Deus te fez passar, as pessoas que Deus te fez conhecer, as situações que Deus te fez enfrentar, na realidade foram para te fazer chegar a um nível de maturidade, para você entender, Deus estava trabalhando seu caráter, trabalhando sua vida, trabalhando seu temperamento, para que você viesse a ser o Filipe que agora recebe o homem que o perseguiu 20 anos atrás, que tirou ele do lugar do conforto, que fez com que ele fugisse para uma cidade que ele não gostaria de viver, que fez com que ele fosse movido de um lado para o outro, mas também fosse transladado numa experiência sobrenatural. Agora ele encontra Paulo de frente. Ele não teve essa oportunidade lá em Jerusalém, porque ele fugiu. Mas ele consegue falar para Paulo a história dele todinho e no final dizer, o Senhor foi usado por Deus. E Paulo agora transformado, já com um currículo quente, de tanta gente que ele trouxe para Jesus, de tanta obra que ele fez, de tanta perseguição que ele mesmo encarou, Paulo consegue se ver como um instrumento de Deus. Paulo sempre dizia, eu sou devedor, e ele contava o testemunho dele dizendo, eu arrastei mulheres e crianças no meu desejo de defender a minha fé, eu causei mal à igreja do Senhor. Ele sempre estava tentando se redimir do mal que ele causou. Agora ele está diante de um homem que teve a sua vida completamente mudada, mas que não está dizendo para ele, você não entra na minha casa, você não come da minha comida. Ao contrário, estava dizendo, a perseguição que o Senhor moveu, na realidade, me fez crescer. Hoje, você precisa olhar para trás por todos os lugares onde você passou e as situações que você passou. Pode ser que você esteja aqui hoje e, na realidade, tem um pastor que você não perdoa. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu lá na sua caminhada, nas Samarias por onde você passou, e aí você saiu, você simplesmente deixou para trás. Hoje você está na casa de Deus, servindo ao Senhor. Mas e se ele entrasse por essa porta agora, como você se sentiria? Confortável? Ou você ia se sentir incomodado? Caramba, esse homem está vivo ainda. Por que aqui, com tanto lugar para ir? Você consegue entender do que eu estou falando? Maturidade significa que nós entendemos que as pessoas, as situações e os locais por onde nós passamos, na realidade, tem o dedo de Deus para nos fazer chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Deixa eu concluir trazendo mais clareza para essa trajetória. Em que parte da estrada você está, meu irmão? Pastor, nem sei dizer, vou te ajudar. Jerusalém é o lugar da acomodação. Estou acomodado. Estou mesmo. Amarrei a égua aqui e não quero sair. Isso é Jerusalém. Ou você está em Samaria. Estou aqui forçado, pastor, pelas circunstâncias. Acabei vindo para cá e estou aqui, mas não vejo a hora de sumir, não vejo a hora de ir embora. Estou aqui. Gaza é o lugar onde você passa só por ordem divina. Eu só estou aqui porque Deus mandou. Glória a Deus. Se você está por obediência, Deus te abençoe. A carruagem é o lugar que você entra só para ajudar alguém. Só para ajudar alguém. É bem rapidinho, mas você só está lá porque você foi ajudar alguém e o Senhor te usou e pediu para estar. Azoto é o sobrenatural. Quem sabe você está aqui nessa cidade e você está vivendo a sua Azoto. Coisa, isso aqui é fogo puro, Deus da glória. É um mistério, 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 mistério. Meu Senhor, melhor lugar do mundo, eu estou em Azoto. Mas em Azoto você não vive, em Azoto você passa.
Ou pode ser a sua Cesareia, onde você já olha para trás e diz: amém. Deus me fez passar por tantos lugares, tantas situações. Isso independe da sua idade. Eu queria que você dissesse para alguém, por favor, perto de você assim: você ainda não chegou em Cesareia. Você ainda não chegou em Cesareia. Ontem alguém me perguntou: pastor, você tem planos de mudar do Brasil? Eu falei: não tenho. Não significa que eu não saia, mas não tenho planos de mudar. E às vezes os seus planos são mais rígidos, né? Você tem planos, e com a sua vida você está dizendo para Deus assim: se mete não. Está tudo organizadinho. Eu já programei. Eu sei programar. Eu confesso, irmãos, eu não sei programar. As poucas vezes que eu programei, eu me dei tão mal. Eu não estou dizendo para você: não compre casas. Não, que isso. Eu morei, como eu disse, 14 anos em Los Angeles. E eu aluguei casa porque eu achava que Jesus estava voltando. E aí ninguém da igreja comprava casa. Um dia veio um visitante na cidade e falou assim: pastor, por que os irmãos da sua igreja não compram casa? Eu falei: não sei. Eu falei: eu sei, que o pastor não compra. Ele falou: as pessoas vão fazer igual você faz, elas não compram casas. Eu falei: Aí comprei uma casa. Um montão de gente comprou casa, é verdade. E eu morei nessa casa 2 anos. Foi um dos longos períodos que eu morei numa casa, né, amor? 2 anos. E de lá nós saímos. Mas foi tão bom que foi a primeira vez que eu saí numa casa e levei um dinheiro. Ainda levei 30 e poucos mil do equity da casa. Falei: meu Deus, olha. Você não tem que deixar de fazer planos. A Bíblia diz: o homem faz muitos planos, mas a palavra final, carimbo, vem do Senhor. É importante que você entenda em que estágio você está. É Jerusalém. Para a igreja de Jerusalém, irmãos, era muito difícil entender que Paulo era um agente de Deus. Eu imagino os cultos, quando eles foram perturbados, eles disseram: aquele agente de Satanás. A igreja estava tão bem. No Brasil eu tenho dito isso: nós estamos vendo o sol se pôr. Digo isso aos irmãos da minha igreja. Você tem uma Bíblia, irmão? Carregue. Não sei por quanto tempo você vai poder carregar. Você gosta de cantar e levantar as mãos? Levante as mãos e cante alto, que eu não sei quanto tempo isso vai durar. Porque eu já recebi os anúncios do que eu não posso dizer no púlpito. Eu já tive que mexer nos bailós da minha igreja e colocar lá que a igreja, por bailó, por estatuto, não pode fazer, por exemplo, casamento de pessoas do mesmo sexo, para que eu não seja pressionado por alguém a fazer algo que eu não acredito. Então eu tenho que dizer: o estatuto da igreja, procura uma outra. E tem outras que já cederam. A gente está vendo o sol se pôr, e aquela liberdade que a gente tinha, marcha para Jesus, ir para a rua, faz o barulho que quer. As coisas estão mudando. Eu não sei na sua vida quanto tempo você vai ter. Acho que você entenda: se Deus é soberano, até a perseguição que move contra você é de Deus. Deus sabe o que fazer. Jerusalém significa essa acomodação. Samaria é o lugar da fuga. A estrada deserta significa as missões que Deus nos dá. A carruagem significa ajudar alguém por um tempinho. Às vezes você está aqui só para ajudar alguém. E aí vem o sobrenatural e chega a Cesareia, quando você maduro diz: eu entendo agora tudo que Deus fez, todas as pessoas que Ele usou, todos os lugares por onde eu passei. Eu quero orar por você essa noite.